Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui e venho falar para vocês que eu estou super feliz que voltamos a ter matemática na prova da PEMERGE, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E particularmente eu tenho uma admiração muito grande pela galera da PEMERGE, porque eu sou do Rio de Janeiro e para quem não é do Rio de Janeiro sabe o que acontece aqui no Rio de Janeiro, qual a realidade do Rio de Janeiro, e tem que ser muito guerreiro para dar à frente nessa força, beleza? Então, total admiração e respeito para a galera. E sempre gostei muito de preparar para essa prova, ajudar. Antigamente, trabalhava muito com a galera de oficiais da PEMERGE, também de soldados oficiais. Tinha a prova da UERJ, então a galera fazia pela UERJ também, há muitos anos atrás, lá para 2010, 2009. Hoje em dia não mais. E agora voltamos com matemática. É matemática básica, certo? Mas acredito que a matemática vai ser um diferencial nessa prova, exatamente porque pessoas que estão estudando há muito tempo já têm uma base dos outros conceitos e matemática não tem estudado porque não era referência, não constava no edital da PEMERGE. Bom, matemática básica ainda não saiu o edital, beleza? Então a gente faz um levantamento do que eu conheço sobre concursos. E quando a gente fala de matemática básica, pode abranger uma quantidade pequena de assuntos ou um pouco mais. O que a gente tem que se preparar e é bom já começar a se preparar? Bom, primeiro, operações fundamentais. Falar das quatro operações, adição, subtração, saber trabalhar com as quatro operações, expressões numéricas, coisas do tipo. Aquelas questõezinhas de expressões que tem algumas pegadinhas com parênteses, algumas potências em si, raízes e tudo mais. Então, operações fundamentais entra nesse conceito, você dividir números, multiplicar as quatro operações básicas, beleza? MMC e MDC, com critérios de divisibilidade, são questões clássicas para você calcular quando eventos vão acontecer novamente, ou de quantas formas, quantas peças você vai dividir elementos que são relacionados, né? Aquelas questões de um dá a volta em tal velocidade em tanto tempo, o outro dá a volta em tanto tempo, quando eles vão se encontrar numa pista. Então, MMC e MDC também é bastante clássico quando a gente fala de matemática básica. Frações é indispensável. É muito difícil você ter uma prova desse tipo que não tenha questões de frações e muita gente se enrola quando o trabalho é com frações. E a gente junta com as operações fundamentais e expressões, fica tinindo, beleza? Razão e proporção, básico e clássico para tudo. Fazer relação de grandezas, fazer proporção de elementos numa mistura, certo? Divisão proporcional, isso é muito importante. Divisão de herança, diretamente e inversamente proporcional, muito importante saber também e geralmente aparece. Sistema de unidades, tem que saber trabalhar, fazer a conversão, saber a diferença entre unidades de comprimento, área e volume, como você faz a conversão de casas, aquelas questõezinhas que as alternativas são só diferenciadas pela quantidade de zeros para saber se você sabe converter de maneira correta. Fazer a conversão entre unidades que tem relação, capacidade e volume, por exemplo, saber que 1 litro é 1 decímetro cúbico, que 1000 litros é 1 metro cúbico, 1 centilitro é 1 ml e por aí vai, beleza? Regra de 3, obrigatório fazer relação, e aí as questões podem ser diretas, simplesinhas ou mais complexas, tanto regra de 3 simples quanto composta, que a gente trabalha também aquelas questões de torneiras, questões de construção, coisas desse tipo que são bem interessantes também saber. Médias. Geralmente aparece somente média aritmética simples e no máximo média ponderada, mas existe também média harmônica, média geométrica, mas não costuma aparecer em matemática básica. Mas tem questões clássicas que aparecem em muitos concursos, questões de médias simples, seja só para você calcular uma média, seja um problema que você tem que fazer uma modificação na média, aqueles problemas clássicos. Num time de futebol, a média das alturas de idades é tanto. O treinador, a equipe dispensou 2 jogadores e contratou mais 2. E a média passou a ser, a primeira média era 40, a segunda média 42.
e aí ele pede qual é a soma das idades dos jogadores que entraram, um exemplo, e aí você tem um sisteminha para fazer. Clássico também. Porcentagem indispensável. Ó, isso daqui, ó, razão e proporção, regra de 3, porcentagem, isso é obrigatório saber, certo? Vai para esse tipo de concurso, é obrigatório saber, não tem desculpa, não tem o que fazer. Tem que saber fazer muito exercício disso daqui. Saber calcular porcentagem, saber dar aumentos e descontos, calcular acréscimo e decréscimo, certo? Simplesmente por um multiplicador, saber fazer probleminhas é muito importante. Juros simples, geralmente aparece juros simples que junta com porcentagem. É muito difícil em matemática básica ser trabalhado juros compostos, tá? Juros simples que é só um acréscimo tranquilo também de se lidar. Conjuntos é algo que pode aparecer, tanto questõezinhas de diagrama, certo? Mas é muito mais difícil, quanto aquelas questões de pesquisas. Foram entrevistados tantos alunos para saber sobre quais as línguas que eles falam. Uma quantidade fala inglês, outra fala espanhol, outra fala francês, alguns falam inglês e francês, etc, etc. Pode aparecer também, certo? Produtos notáveis. Geralmente, questão de produto notável é um ponto extra, digamos assim. Não é uma coisa certa de você ter que decorar produtos notáveis, mas é também uma ferramenta para outras matérias dessa daqui, beleza? Bom, potências. Potências tem que saber pelo menos as propriedades básicas e saber o cálculo de potências, tanto para trabalhar nas operações fundamentais em expressões numéricas, quanto em questões simplesmente de potência, onde caem pegadinhas de potência. Isso daqui, por exemplo. Isso daqui é igual ou diferente, coisas desse tipo. Saber trabalhar com potência, o que significa potência par, a ímpar. Na verdade é saber se é igual ou diferente, beleza? Radicais. Saber trabalhar com radicais, saber o que significa isso daqui, que isso daqui não existe no conjunto dos reais, saber qual é o resultado disso daqui, certo? Que tem gente que simplesmente pega e corta, ok? Então, saber trabalhar com isso daqui é muito importante. Equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é o basicão que geralmente está atrelado com outros desses assuntos aqui. São equações simples para você achar uma variável, achar o valor de uma das incógnitas, de uma incógnita. Estou tossindo bastante, por isso que estou pausando. Problemas do primeiro grau. São as equações do primeiro grau, mas dadas com probleminha. Fulaninho pegou e foi comprar, foi numa loja e gastou nessa loja 2/3 do dinheiro que tinha. Aí foi numa outra loja, gastou 1/3 do que sobrou. E aí saiu de lá com R$30. Quanto o fulaninho tinha no início, quando saiu de casa para comprar algo? Entende? Isso é probleminha do primeiro grau, onde você só tem uma variável, certo? Também muito clássico, é só fazer muito exercício. Equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, pode ser bem simples, certo? Você tem a equação, ele te pedir a soma das raízes, o produto das raízes, ele te pedir só para você achar as raízes em si, ou pode ser um probleminha do segundo grau que é um pouco mais complexo, mas geralmente não cai em matemática básica. Que no caso eu coloquei aqui, mas não cai geralmente. Mas equação do segundo grau e do primeiro grau com problemas também são indispensáveis você saber, tá? Problemas do segundo grau geralmente estão envoltos daquelas questões de venda de ingresso, uma clássica. Os alunos, amigos foram se juntar, foram fazer uma vaquinha para comprar alguma coisa. Aí eles foram comprar, foram contratar um show. Aí cada um iria dar uma parte, ia dar um valor para esse show, para dividir, para contratar um show para uma festa. No dia da festa, 10 amigos não estavam presentes e não contribuíram. Então eles tiveram que pegar esse valor e dividir entre todos os outros. Quantos amigos estavam presentes ou quanto cada um pagou. Isso é um problema do segundo grau, porque vai envolver uma multiplicação entre valores, que é a relação entre a quantidade de amigos e o que cada um pagou. Como as incógnitas vão se envolver multiplicando, isso gera uma equação do segundo grau, um sistema do segundo grau. Então, probleminha de segundo grau costuma aparecer também, mas não com frequência em matemática básica. É legal saber também, não é nada absurdo, é só pegar os modelos clássicos
e trabalhar, beleza? Sistema de equações é indispensável. Você tem que saber sistemas de equações para trabalhar aquelas coisas. Tantos quilos de farinha custam X reais, tantos quilos de feijão custam Y reais. Fui comprar 10 quilos de farinha e 5 de feijão, gastei tantos reais, certo? Quanto custa cada quilo, um exemplo assim. Tudo bem que meu exemplo não foi muito certo, mas acho que deu para entender, né? Faz a relação entre duas grandezas duas vezes e você tem lá duas incógnitas que geram duas equações para você resolver o sistema. E por último, geometria plana. Geometria plana é algo interessante de se estudar mais próximo de quando sai o edital, porque é uma coisa muito ampla. Pode aparecer áreas de figuras planas, como pode aparecer teorema de Pitágoras, como pode aparecer noções básicas de triângulos, de ângulos, até uma razão trigonométrica pode aparecer, mas é algo que é interessante deixar mais para próximo do edital, certo? Mas geralmente é bem simples quando aparece também, beleza? Então, concurso da PEMERGE, aqui está o meu levantamento do que se trabalha matemática básica. Conto e espero vocês aqui no canal para a gente fazer muito exercício desses assuntos, algumas aulas desses assuntos, e vocês vão perceber aqui embaixo o link para o meu curso de matemática básica, que ele vai te preparar para essa prova com atualizações para a PEMERGE. Ele está sendo desenvolvido, eu estou atualizando ele também, certo? Para focar na PEMERGE, o curso de matemática básica voltada para a PEMERGE, e conforme foram saindo mais informações, ele vai sendo sempre atualizado. Porém, é muito importante que você já comece a estudar, principalmente se você não estuda matemática há muito tempo. Por quê? Matemática não é só assistir aula teórica e ler teoria. Você tem que fazer muitos exercícios e assistir a resolução de muitos exercícios. E nesse curso, o que mais tem é resolução de exercícios. Então, clica aí embaixo, já vai para o link, tá com desconto promocional, e vejo vocês na próxima. Vamos para cima com tudo. Até mais. Fui.